Olá, pessoal, boa noite, né? Uma ótima noite hoje para todos. Hoje a gente vai ter mais uma live do Papo Técnica e Confraria, uma live bem especial, que vai ser uma live do assunto do momento, recente, dessa semana, que vai ser sobre o Refis e CMS no Espírito Santo. A gente vai pedir a compreensão de todos que o trânsito está infernal aqui em Vila Velha, e o nosso convidado está chegando, está aqui pertinho, mas vai atrasar aí uns 10 minutinhos. Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutos com vocês. Já vão preparando as perguntas sobre o Refis, o que vocês querem saber. A gente está aqui com a nossa live do mesmo jeito, né, com nossos apoiadores. E a Milza, né, como não está aqui com a gente hoje presencialmente, mas está em São Paulo. Aí ela ficou meio com uma inveja e fez a mesma coisa, né? Botou uma tábua de frios, botou um vinho e está lá e vai entrar no Zoom aqui junto com a gente. Então, já já a gente vai começar. A Tamires também está aqui do meu lado, que vai estar passando as perguntas. Então, vocês podem enviar a pergunta que a gente já volta, tá bom? E a campainha está tocando, acho que já é ele.
Oi, oi. Matheus, coloca no YouTube. Vai ter que me ouvir gritando porque estou por fone. Coloca no YouTube e vê se está transmitindo o som. Porque eu estou ouvindo o som de Tamires daqui, entendeu? Não tá me ouvindo? Tá. Põe o seu ouvido do fone e vê o que você está escutando. É Tauser, é Tasso. Tá. Oi, oi, oi. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Técnico e Confraria. Hoje nós estamos aqui muito felizes de estar novamente recebendo vocês, novamente aqui várias pessoas já nos assistindo, nosso convidado já chegou, estamos ansiosos para poder falar sobre o tema de hoje, que é Refis de ICMS 2021 do Estado do Espírito Santo. Bom, eu quero então receber aqui, convidar agora a aparecer nas nossas câmeras os nossos convidados. Estou aqui com a Carla Tasso. Oi, pessoal. Nossa sócia no projeto, nossa parceira, nossa eterna presidente, está aqui sempre colaborando com grandes ideias e hoje trouxemos esse tema grandioso para poder discutir. Também temos a nossa sócia Milza, que está lá em São Paulo, vai falar com a gente pelo Zoom aqui, já está ao vivo esperando para falar com todos vocês, e também Rogério Pegoretti, que já veio, nosso secretário de Fazenda, está aqui para que nós possamos falar. Bom, a Milza é contadora pela Universidade de Vila Velha, pós-graduada em Futuro Digital dos Negócios, presidente do Sindicontábil, presidente da Associação de Contabilistas de Vila Velha e membro efetivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha. Já o Rogério, secretário de Estado da Fazenda, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e professor de disciplinas relacionadas à programação, banco de dados e gerenciamento de projetos. O que é legal falar, algumas curiosidades sobre ele. Ele começou cedo na área de investimentos do Banestes, aos 19 anos, trabalha igual a gente desde cedo. Em 2010, ele foi aprovado em concurso público e se tornou auditor de controle externo do Tribunal de Contas deste mesmo estado. Foi subsecretário de Estado de Transparência entre 2013 e 2014, na gestão anterior de Casagrande.
e tem no currículo feitos como a formulação do portal de transparência estadual, procedimento que repetira em Cachoeiro no período em que passou como controlador, entre janeiro e maio de 2017, quando passou, então, a assumir a Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo. Né? Nós também gostaríamos de deixar o convite para as nossas próximas lives. No próximo mês, nós vamos falar sobre ESG, né, que é um grande tema, né, nós vamos falar sobre planejamento estratégico e as sistemáticas, né, do compliance, do novo tema de ESG que tem dominado todas as companhias, que nós sabemos que todos terão que adotar. Então, mês que vem nós vamos falar isso. Também é o mês do nosso aniversário, nós vamos comemorar 1 ano de Papo Técnico e Confraria. Então, olha, aguardem, porque aqui, se não tiver festa, não tem live. Também gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. Hoje nós temos mais uma vez a Casa do Porto nos apoiando, a The Picnic Box, que nos apoia com a linda tábua, nós já vamos colocar os créditos aqui na tela, e também a Vila Vídeos, que está sempre aqui conosco. Eu preciso, antes de começar a falar sobre o nosso tema, preciso falar deste vinho que nós recebemos, que é o Chateau de la Molière, Chateau de la Molière. Esse vinho tem algumas características muito peculiares, né? E são algumas informações importantes que a Casa do Porto nos forneceu. Patrick de Leon tem um currículo invejável. Ele simplesmente trabalhou para o barão Philippe de Rothschild por mais de 20 anos, entre 1984 e 2003. Como diretor técnico do Chateau de Mouton, na década histórica dos anos de 80, que foi fundamental para estabelecer um alto padrão nas primeiras safras do Opus Homo e Alma Viva. Então, Opus e Alma Viva, então, são aqueles que passaram pela mão do Patrick Lyon. Bom, além de tudo isso, trabalhou para Alex Lichine, que é do Chateau de Las Combes, alguns vinhos que nós já tivemos aqui, inclusive. Outro grande produtor. Então, não resta dúvida que hoje nós temos um dos melhores vinhos na nossa mesa, para que nós possamos oferecer aqui não só para o nosso convidado, mas compartilhar com ele e comemorar este grande momento em que nós vamos falar sobre refis do Estado do Espírito Santo, refis de ICMS do ano de 2021. Rogério, seja bem-vindo. Carla, deixo a palavra com você. Obrigada, Tamires. Bem, a gente vai começar esse papo, a gente já sabe que é um papo descontraído, né? Onde a gente toma vinho, come a tábua, né? E, claro, aprende alguma coisa a mais, que a gente já tem muito conhecimento em contabilidade, né? Todos nós temos que aprender muita coisa, a gente vai aprender mais um pouquinho. Então, eu queria, Rogério, já passar a palavra para você, dizer como que foi esse momento aí do refis, né, no nosso estado, aqui do ICMS, quais as expectativas que o estado tem em relação a isso, e você falar um pouquinho para a gente de como vai ser esse refis, quem vai ter direito, quem não vai, quais são as esferas que estão incluídas no que tange ao ICMS, como que as pessoas podem fazer o parcelamento. Imagino que os nossos ouvintes também vão fazer perguntas, então passo a palavra para você, e a gente vai te passando as perguntas que forem chegando. Boa noite. Boa noite, agora tá? Boa noite, Carla, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu queria fazer uma atualização no currículo meu que você falou, que agora eu sou bacharel em contabilidade também. Mais um contador. Mas eu não sei se eu vou fazer a prova do CRC ainda não. Esperar mais um pouquinho. Prazer enorme estar aqui, agradeço o convite e ouvi dizer que a Carla é uma excelente cozinheira e depois vamos tirar a prova, aí eu conto para vocês depois, tá? O refis, ele está inserido dentro do plano de convivência consciente, que é o plano do governador Renato Casagrande de retomada da economia ou no final aí da pandemia, e o apoio às empresas e pessoas do Estado nesse momento. O plano de retomada consciente é uma ação do governo do Estado de quase 2 bilhões de reais em prol das empresas e das pessoas. Dentro desse plano, o refis é uma das medidas, né? Antes de eu aprofundar um pouco mais o refis,
é bom a gente lembrar que o governo do estado também fez, dentro desse plano de convivência consciente, o Fundo de Proteção ao Emprego, onde o governo do estado disponibilizou ao Bandes 250 milhões de reais de recursos do Tesouro, para o Bandes poder emprestar às empresas com dificuldades, empresas afetadas pela pandemia. E com uma grande diferença de todas as outras iniciativas de apoio às empresas com crédito, é que o Fundo de Proteção ao Emprego, ele é destinado a empresas, ele também atende empresas que têm restrições. Muitas das iniciativas de crédito, Carla, acaba ajudando só quem não precisa, né? Porque o empresário hoje, que ele está em maior dificuldade, ele não tem CND, ele não tem, ele tem título protestado e ele não tem acesso, então, a crédito bancário. Então, ciente disso, o governo do estado ele criou esse fundo, ou seja, o funding não é o recurso captado pelo banco nos depósitos dos clientes. O funding é recurso do Tesouro. E aí o Tesouro abriu mão dessas exigências de que o Banco Central, de não só de garantia, mas de conformidade cadastral do cliente, para poder o governo, de fato, apoiar as empresas que mais estão precisando nesse momento. Então, temos ali no Bandes 250 milhões de reais, podendo aí fazer linhas de crédito, operações de até R$1 milhão por operação para empresas afetadas pela pandemia. Uma das condições é justamente a empresa ali comprovar com o faturamento dela, com a escrituração dela. Mas numa situação bem menos burocrática e mais simples de cadastro. Extremamente simples, e a única exigência de certidão que o Bandes está fazendo, a única é a certidão previdenciária, porque isso está previsto na Constituição Federal. Fora essa regra que nós temos uma condição legal, todas as outras certidões e títulos e cadastros de SPC, Serasa, etc., está sendo dispensada. Essa é uma das medidas. Uma outra das medidas que é importante eu avisar hoje, enquanto ainda dá tempo, é que foi prorrogado o IPVA. O vencimento do IPVA, que era a partir de março do ano passado, março desse ano, foi prorrogado para os veículos leves para a partir de hoje, 8 de julho. Então, quem tem o carro com a placa final 1, ainda dá tempo de entrar no site da Cefaz ou no site do Detran, imprimir, gerar ali não precisa nem imprimir, né? Gerar ali o DUA, e digitar ali a placa, o Renavan, gerar o DUA, e fazer aí o pagamento do IPVA, pagando hoje, ainda tem condição de fazer o pagamento com cota única com 5% de desconto, ou pagar só a primeira cota, e aí as próximas 4 cotas são a partir dos próximos meses, né? Essa foi mais uma medida do governo do estado, aproximadamente 600 milhões de reais que a gente postergou, que é mais ou menos a nossa arrecadação do ICMS, então nós postergamos. Isso foi possível exclusivamente pelo nosso bom equilíbrio fiscal. O Estado do Espírito Santo tem a nota A em gestão fiscal desde 2012, o início do primeiro mandato do governador Renato Casagrande, e nós estamos usando agora esse equilíbrio fiscal em prol do cidadão, fazendo o cidadão perceber, de fato, a vantagem de estar no estado equilibrado. Para vocês terem ideia, o Fundo de Proteção ao Emprego é maior do que a ação que o estado de São Paulo fez de crédito para os seus empresários, né? Veja o tamanho do estado de São Paulo, o orçamento do estado de São Paulo, a riqueza que é o estado de São Paulo, e o Espírito Santo poder fazer uma medida do mesmo tamanho ou maior que o estado de São Paulo, mostra a robustez da nossa solidez fiscal. A mesma forma, a prorrogação do IPVA, nós ficamos então 3 meses com 600 milhões a menos no caixa, mas conseguimos gerir isso, prorrogar algumas despesas, antecipar outras, usar a parte do recurso de poupança. Fazer a gestão do recurso, né, Rogério? Porque, na realidade, não é só a arrecadação, também as pessoas precisam entender que na área pública a gestão do recurso ela é muito importante. E também a gente tem notícias que tiveram muito mais empresas abertas esse ano que ano passado já, através da junta comercial. Também teve um aumento do faturamento de muitas atividades, né, no estado. Então, isso também favorece, isso é importante. E aí, todas essas medidas vêm não só ampliar o crédito, mas também fazer com que o empresário se mantenha no mercado. Isso é fundamental, e há várias iniciativas do governo de prover melhor ambiente de negócios, melhor condições de empreender, para que as empresas instaladas no Espírito Santo possam, de fato, aí crescerem e gerar emprego e renda para os nossos cidadãos. Bom, falando do Refis, nós apresentamos ao CONFAS a proposta de Refis, e conseguimos aprovação no CONFAS.
o governador Renato Casagrande enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa instituindo o Refis, que prevê a redução de 100% até 100% nas multas e juros, e o sobre os autos de infração, e o parcelamento dos débitos em até 60 vezes. O prazo de adesão ao Refis ele vai começar a partir do momento em que a lei for sancionada, que deve ocorrer aí no início da próxima semana, segunda ou terça-feira. A partir daí já vai estar iniciando a adesão ao Refis, e é importante, assim, as empresas que fizerem adesão até 31/8, elas poderão ter aí até 100% de desconto dos juros e multas. Com o passar do tempo, quanto mais tarde for a adesão ao Refis, menor é o desconto. E se houver também o parcelamento do débito, quanto mais vezes for o parcelamento do débito, também menor é o desconto. Então, o desconto maior, ele ocorre aí com pagamento à vista, com adesão até 31/8. Quanto mais demorar ou mais parcelar, menor será o desconto nas multas e nos juros. Perfeito. Eu só vou fazer uma perguntinha aqui, Tamires, antes. O Marcelo Badaro está perguntando também, que já que foi prorrogado outras situações, por que o Compete não poderia, mas saiu essa semana, né, a prorrogação da adesão, né, se eu não me engano. Marcelo Badaró, excelente empresário, muito atuante no nosso estado. Nós fizemos, isso, é importante a pergunta, que as empresas, e esse Refis foi uma iniciativa nossa do governador Casagrande, é o primeiro Refis que permite a adesão de empresas com benefícios fiscais. Então, empresas com Compete, com Investe, que eventualmente estejam em débito com seus tributos, nós estamos permitindo ela aderir ao Refis para não perder o incentivo, para não perder a condição que, às vezes, é a única condição da empresa estar mantida no Estado do Espírito Santo, e que nós entendemos as dificuldades que a pandemia trouxe para muitos negócios que não permitiram manter os tributos em dia. Então, assim, as empresas que têm o Compete com o Refis, eles poderão aderir ao Refis e não perderão o Compete. Perfeito. A Lorena Desan, ela pergunta, então, é um pouco complementar ao seu comentário. O parcelamento será concedido para empresas que têm algum benefício que a legislação impede parcelar seus débitos? Geralmente, é o próprio parcelamento que impede quem tem benefício, né? Nessa lei nova, nesse Refis novo, mais uma vez, foi explícito na lei que a autorização para empresas com benefícios poderem fazer os parcelamentos, e tem uma outra novidade também, que é permitir que empresas que já tenham aderido ao Refis passado, que já tenham parcelamentos, que estejam em débito, estejam em atraso, poderem reparcelar, renegociar os débitos pelo novo Refis, o que historicamente, né, sempre foi vedado. Quem já tinha um Refis não poderia aderir Aqui no estado, sim. Estadual, sim. Então, a gente entendeu aí esse momento diferente que nossos empresários vivem, que as nossas empresas vivem, e deixar claro aí que a intenção do governo é dar cada vez mais condição de trabalho para as empresas, que com isso nós daremos condição de manter os empregos, manter a renda das pessoas. O Ednilson Zotelli, ele fala que ele tem dúvidas sobre o artigo que fala da opção, está previsto no artigo 75A, se vai poder parcelar ou só à vista. Queria aproveitar, Ednilson, mandar um abraço. Ednilson é de Nova Venécia. Ele também me fez uma pergunta essa semana sobre se vai haver uma possibilidade da simulação, porque a partir do momento que a empresa ela adere, né, ela acaba saindo de uma condição de devedora do Estado e passa a ser regular e fazendo parcelamento. Mas muitas empresas, às vezes, têm dúvida, Rogério, se é a melhor opção ou não, né? Então, vai ter o sistema, a gente sabe que o Estado ficou imbuído durante muito tempo no sistema, não é uma situação fácil, mas vai ter como contribuinte entrar e fazer a simulação das possibilidades ou não? Bom, sobre o artigo 75A, apesar de ser secretário da Fazenda, ainda não decorei o regulamento. Eu estou verificando aqui agora. Eu vou precisar de uma... Ajuda dos universitários, espera aí. Uma colinha aqui. Quanto à outra pergunta, a simulação, nós estamos esclarecendo no decreto, porque para aderir ao Refis, a empresa ela tem que fazer ali uma confissão de dívida dela, abrir mão ali de eventuais recursos, e às vezes quando chega a conta, eles podem achar que não vale a pena aquilo ali. Então,
requerer o refis, abrir mão de recurso, etc., ele se dá a partir do momento em que a empresa efetiva o refis com o pagamento da primeira parcela. Então, vai ficar muito claro que antes do pagamento da primeira parcela, o refis dele não está válido, qualquer declaração que ela fizer ali vai sair dos autos. Ficando, então, só a partir do momento em que a empresa pagar a primeira parcela, aí sim que ela aderiu de fato. Sim, né? a adesão só é confirmada no pagamento. Porque não foi possível desenvolver um sistema de simulação, até porque alguns autos mais antigos, eles não eram parametrizados no sistema. Então, às vezes, para calcular o valor e tudo, o auditor ele tem que ler o que foi escrito no auto para poder aplicar a nova regra. Então, é extremamente complexo a gente desenvolver num curto tempo e nós temos urgência. Então, é mais importante a gente colocar o refis para rodar, apoiar logo as empresas do que a gente fazer o perfeito. Então, na realidade, ele consegue fazer uma prévia de uma simulação, porque se ele vê que ele não é vantajoso, ele não paga. Exatamente. Ok. Não, ele cancela automaticamente pelo não pagamento. Pelo não pagamento, vai ser automaticamente cancelado. Ok. Eu já estou pesquisando aqui sobre o assunto do Ednilson Zotelli, já passo para você. A Milza quer fazer uma pergunta, está lá em São Paulo, está no Zoom, vamos colocá-la aqui na tela para que ela possa tecer seus comentários. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. A nossa tábua está vindo de São Paulo, que ela não chegou ainda, mas ela vai chegar já já. Você está mandando para cá, fala a verdade. Você está arrasando isso aí. Sabe por quê? Eu tava com medo de ficar com inveja. Eles vão estar lá bebendo vinho, comendo aquele monte de queijo, e eu vou ficar aqui com fome, assistindo. Não, vou não, ó. Providenciei o meu vinho. Um escândalo um escândalo moderado nesse hotel para você conseguir essa tábua. Eu te conheço. Falei assim, eu quero 7 horas uma tábua e um vinho. Eu quero. Em plena pandemia, deve ter sido um caos em São Paulo, está bom. Ai, boa noite, gente. Boa noite. Rogério, então, muitas pessoas estão perguntando sobre as multas isoladas e também sobre as multas aplicadas em autos de infração, que não são aquelas multas de 20% somente sobre o não pagamento, né? Então, a pessoa teve um auto de infração, por exemplo, onde tem ICMS a recolher nesse auto de infração, mas além do ICMS, aplicou uma multa de 50%, 75%, de 100%, enfim. Os autos de infração vão ter as mesmas reduções nessas multas, e multas isoladas têm previsão também de desconto para entrar no refis? Essa sua pergunta é muito boa. Primeiro, por isso que eu sempre falo assim, que o desconto é de até 100%. Né? Então, se um auto ele tiver apenas multa, ou seja, ele não tiver imposto no auto de infração, vai ter só multa e só juros, né? O desconto dele para pagamento à vista é de 95%. Né? E aí, conforme se for parcelar, quanto mais parcelas, vai reduzindo esse desconto. Se aderir depois de 31 de agosto, também tem uma redução. Tem até a tabela aqui, ficou grande. Se o auto ele tiver imposto e multa, aí sim, o desconto é de 100% na multa, e os juros ele vai pagar só o principal. Então, por isso... Porque não pode abrir mão de arrecadação até, né? Não, a gente não pode abrir mão do principal na forma como a gente escreveu o convênio, né? Se fosse abrir mão do principal, é todo um outro estudo que a gente teria que fazer. Ficou claro? Não, ficou. Na verdade, eu não sei até que ponto teve uma legislação, ou está em vigor ainda, uma legislação que dá o perdão de débitos inferiores a X valores pequenos que estavam na dívida ativa. Teve isso ou tem previsão de ter isso? Não, nós não temos previsão de fazer uma anistia aí baseada em valor, não. O que ocorre na maioria dos estados da federação e na União também é deixar de ajuizar
quando são débitos de pequeno valor, porque às vezes o custo para cobrar é maior do que o próprio valor do débito, então por uma questão aí de economia processual, de lógica, não vale a pena você gastar R$1.000 para receber 100, né? Só Sim, claro. melhor passar a raiva e perder os 100 do que perder os 1.000 para receber. Porque o governo federal, uns anos atrás, chegou a fazer uma anistia dessa para débitos inferiores a R$10.000 atualizados, né? E que fosse com prazo, se eu não me engano, superior a 10 anos, e fizeram anistia, fizeram uma limpa na Procuradoria, né? E a gente tinha uma notícia de que talvez os estados fizessem algo parecido, assim, não com um valor tão alto de R$10.000, porque, né, para o estado deve ser um valor, para a União, de repente, não é tão expressivo, mas para o estado mas que teria a possibilidade aí de uma anistia de débitos antigos de valores pequenos. É importante esclarecer também, assim, nós não temos intenção de fazer anistia de débito algum, mas no Refis, assim, no ano passado, ano retrasado, nós fizemos uma grande medida do governo do estado em prol das empresas, que foi a lei de redução das multas por obrigações acessórias, né? Ali acho que é o artigo 75A. Na redução das multas por obrigação acessória, nós estamos aplicando o princípio da retroatividade benigna, né? E multas que foram aplicadas sob uma base, sob um valor, e a partir do momento em que a multa ela reduz, todas as multas aplicadas anteriormente também são reduzidas. Então é importante, um motivo a mais que também dificulta a gente fazer a simulação é que os descontos do Refis, eles vão incidir sobre o valor da multa já reduzida, né? Se houver uma multa de obrigação ali incluída dentro... Sim, já dentro da situação atual. Então isso responde a pergunta do Ednilson aqui, porque eu vi que o que o 75A fala é isso. Não estava entendendo a relação dele. Mas tem um detalhe, que é o seguinte, o pagamento espontâneo das multas por obrigação acessória, ele pode dar um desconto de até 85%. Né? Então, só que a nossa lei, nós fizemos o seguinte, foi a seguinte lógica nossa, muito interessante, que é o seguinte, teve contribuintes que foram autuados com multa de 100 milhões, 200 milhões, e empresas, às vezes, que o patrimônio dela não chegava a R$500 mil, né? Então, nós reduzimos a multa e reabrimos o prazo de pagamento espontâneo com a seguinte lógica. Bom, quando a empresa foi multada em 100 milhões, não adiantava nada ela pagar com 85% de desconto, que ela ainda ia ter que pagar 15 milhões. Né? Mas quando a nova multa de 100 milhões caiu para, sei lá, 100 mil, R$30 mil. Aí sim pode valer a pena a empresa pagar os 15 mil. Então nós abrimos o prazo por 60 dias. E aí que está esses 85%, que é o pagamento espontâneo. Mas no caso do Refis, não se acumula esse caso do pagamento espontâneo, porque já se passou. Então considera-se o desconto de 100% ou de 95% em cima do valor original da multa. Ok. Aqui a gente tem uma pergunta ainda do Sidney Mazin. Ele gostaria de saber se ações ajuizadas para discutir débito tributário, estando com a exigibilidade suspensa, você pode aderir. Pode sim, é possível aderir qualquer tipo de débito referente ao ICMS. Houve uma inclusão também de débitos do IDAF, multas do IDAF também podem ser reduzidas e parceladas nessa lei do Refis. Se tiver ajuizado, se tiver inscrito em dívida ativa, todos eles podem ser parceladas e reduzidas normalmente. Ok. Também tem a pergunta se entra a diferença de cartão de crédito, que é uma autuação, né? Mas pode ser que o contribuinte ainda não foi autuado, já saiba da diferença e vai querer verificar se pode entrar. Eu acredito que sim, não, gente. Bom, o Refis ele prevê débitos de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020. Nesse caso específico do contribuinte já saber que tem o débito, ele teria que fazer ali uma denúncia espontânea. Aí eu não vou saber dizer de cabeça agora se ele fizer hoje uma denúncia espontânea referente a um débito do passado,
se ele vai poder aderir ao refis. Aí eu sugiro entrar em contato com Fale Conosco, a Secretaria da Fazenda, que é uma equipe super competente, super ágil, que responde muito rápido. Só entrar no site da Cefaz e fazer essa pergunta, Fale Conosco. Poderia ser débitos, porque eu também não li o projeto inteiro, assim, depois de aprovado, o Ednilson até está perguntando se a gente poderia mandar depois de aprovado na ALE agora. Mas, assim, eu não lembro se é fato gerador ou se é declarado até aquela data, né? Então, tem que confirmar. Confirmar, porque o ideal seria que fosse o fato gerador, que aí, mesmo que ele fizesse a declaração agora, o fato gerador é de dezembro de 20, ou de novembro de 20, não sei, é de 20, né? Ou de 19. 2020, 31 de dezembro de 2020. Aí temos aqui, então, uma pergunta similar, mas que eu entendo que é diferente. As obrigações, o José Carlos Bravo Álvares Júnior. Juninho de Alegre, boa noite. Que bom ter você aqui com a gente. Ele pergunta se as obrigações acessórias ainda não autuadas poderão ser cumpridas e as multas sobre elas incidentes se poderão ser pagas com 95% de desconto. Perdão, a segunda pergunta. Obrigações acessórias ainda não autuadas, ou seja, não foram enviadas e por essa razão não geraram autuação. Né? Se elas enviadas, elas poderão ser enviadas, que é parecido com a sua resposta anterior, e se elas poderão ser pagas com 95% de desconto. É como se eu enviasse uma declaração referente à competência 12 de 2020, vai gerar multa agora, e se ele pode parcelar ou pagar essa multa com 95% de desconto. Eu posso conferir aqui no texto da lei. Eu te encaminhei também, tá, Carla? Já o texto da lei, não sei como que você faz para poder compartilhar. Deixa eu só ler aqui o texto aqui. Quanto ao fato gerador, tá? Fato gerador constituído ou não, inscrito ou não em dívida ativa. Então, pelo texto da lei, se nós estamos falando de fatos geradores que tenham ocorrido até 31 de dezembro, mas no caso de dezembro, a gente precisa fazer uma interpretação nesse caso específico, eu teria que consultar a minha equipe, porque o fato gerador da multa é deixar de enviar. Eu não sei se o fato gerador da multa ocorre justamente no momento em que ele envia em atraso, que ele envia em atraso, ou se é a data que era para ele ter enviado. Eu acredito que no caso de um documento que ele deixou de enviar e ele está enviando agora, o fato gerador é o envio nesse momento. Mas se ele não puder aderir ao refis com 95% de desconto, ele tem a possibilidade de aderir ao refis de usar o artigo 75A. Que é os 85. Que eu já decorei agora, né? Que é a redução de 85%, né? E é importante destacar que deixar de enviar EFD, deixar de enviar algumas obrigações acessórias. Antes tinha uma autuação que era um valor, né, do 30% do valor da operação. Algumas delas nós reduzimos para apenas 1.000 VRTE ou 100 VRTE, nós reduzimos bastante, colocamos limitadores, então já não são mais multas tão grandes por deixar de enviar, está bem reduzido agora o valor da autuação. Bem, deixa eu só agradecer aqui umas presenças aqui. Júlio César Moroski, boa noite, que bom ter você aqui com a gente. César também, do Sincades. Doutor Alexandre Fiorotti, já participou aqui da live com a gente sobre processo administrativo. Precisa voltar, hein, doutor Alexandre? Precisa voltar, Alexandre, a gente já perdeu a noção de como faz de novo o processo administrativo, né? Também Tereza Nader, que está todas as lives aqui com a gente. Ela é fiel. Ela é fiel, né? Paula Antonella também desejou parabéns, Rogério, para você. E também a Mara Daiello. Bom, temos outra pergunta aqui. Se empresas com parcelamentos ativos e em dia se podem reparcelar através de refis, deste refis. E também se a autenticação de livros em atraso também teriam essa redução. Todas as multas, constituídas ou não, poderão participar da redução do refis. Isso já está claro, independente do que for, né? Relativo aí ao ICMS ou obrigações acessórias do ICMS. Isso, qualquer multa. Quanto à outra pergunta, que é parcelamento ativo mesmo em dia,
sim, poderão aderir ao Refis. É uma inovação desse governo, ordem do governador Renato Casagrande, da gente construir medidas que possam viabilizar a manutenção da atividade das empresas, mesmo diante dessa pandemia toda. Então, sim, parcelamentos ativos eles poderão ser renegociados, revisados. Com a redução da multa. Com reduções. De acordo com a decréscimo, né? Quer dizer, até agosto, 100% e assim sucessivamente, né? Então, os reparcelamentos também entram nas regras que estão atualmente. Sim, aproveitando, obviamente, o que já foi pago anteriormente. Ok. Rogério... Meu microfone está aberto? Oi, Milza. Ah, que bom, meu microfone está aberto, porque eu tenho uma pergunta exatamente sobre parcelamento. Então, Rogério, vamos supor que uma empresa tem um parcelamento que ela fez agora em 2021, entrando débitos de 2020 e de 2021 neste parcelamento convencional. Nós temos, né, com certeza, várias empresas que parcelaram agora em 2021, juntando débitos antigos e novos. Tem que haver uma desistência do parcelamento, então, para um novo parcelamento segregado 2021 do Refis, eu imagino que sim. E eu tinha uma pergunta quanto ao atendimento que a Cefaz vai fazer para esses problemas, peculiaridades, vamos dizer assim, porque com certeza tem diversos casos que não vão conseguir ser feitos de forma eletrônica e automática e a gente está sem atendimento presencial. Então, na verdade, a minha pergunta era por causa do atendimento que eu ia fazer, eu aproveitei que você falou do parcelamento para perguntar desse parcelamento conjunto aí de 2 anos. Você está criativa com essa pergunta, hein? Como é que eu desisto de um parcelamento já efetuado e faço um novo, né? Tem que fazer algum processo administrativo? Eu tenho que decidir junto com a equipe como fazer. Nesse caso, né? Porque o Refis é para fatos geradores até dezembro de 2020, então se alguém tiver um débito que pega um pedaço de 2020 e um pedaço de 2021, como resolver? Eu tenho que estudar, eu não sei de cabeça porque nosso sistema de parcelamento, ele considera sempre cada auto, né, individualizado. Então, um auto é um parcelamento. Se a empresa tiver 3 autos, ela vai ter 3 parcelamentos. A gente não unifica isso. Entendi. Ele pode ter um auto pegando dois exercícios? Ou não? Vão ser 2 autos diferentes? Pode sim. Tá. Porque, então, assim, essa é uma coisa que eu precisaria consultar a minha equipe da Cefaz se é possível fazer aí um fracionamento de um auto para dividir um período ou outro. Não sei se é possível, mas isso aí a gente vai ter que estudar. Mas a outra pergunta é muito boa também sobre o atendimento. Primeiro que o atendimento presencial nas agências da Cefaz, ele já retornou há um bom tempo. Não lembro se é há 2 ou 3 meses atrás, a gente já retornou já com atendimento presencial. E nós instituímos, no ano passado, antes até da pandemia, o atendimento agendado, né? Isso tem sido muito bom para evitar fila, para evitar que a pessoa fique organização, esperando, né? Para evitar que a pessoa fique esperando. A Receita Federal já tem isso tem tanto tempo, né? Então a gente está implantando o atendimento agendado, então a pessoa entra no site da Cefaz e agenda o atendimento. Para evitar aglomeração de pessoas, a equipe da Cefaz ainda faz uma triagem. Eles ligam para todo mundo que agenda o atendimento, porque às vezes é simples e eles conseguem resolver por telefone mesmo, sem precisar que a pessoa se dirija até a agência da Cefaz. Então, assim, a adesão ao Refis ela pode ser feita tanto na agência virtual, como também pelo sistema eDocs, né, de forma, abrindo um protocolo ali, um pedido, no nosso processo eletrônico, e também presencialmente, fazendo o agendamento, e uma vez feito o agendamento, vai ser feito o atendimento ali presencialmente na agência física da Secretaria de Fazenda. Então, assim, nós estamos aí de portas abertas e com todos os instrumentos possíveis. Eu peço a todos que priorizem o atendimento online, priorizem o uso do processo virtual, porque é o momento da gente evitar ao máximo a interação de pessoas. Eu estou aqui sem máscara e a Carla também, mas a gente está bem longe
um do outro. A mais de 1 metro, diga-se por sinal. Buscando aí todos nossa contribuição aí no combate a esse vírus maldito aí. Eu queria aproveitar e agradecer também a presença aqui, Rogério, do Reinaldo Marques, né, nosso colega também de profissão, do Walter Leno Noronha, né, da Waltercom, também do Antônio Jesus Buzon, de Cachoeiro, né, Jesus aí, presidente da Associação de Contadores de Cachoeiro, e queria fazer uma pergunta do Ednilson também, lá de Nova Venécia. No parcelamento passado, o contribuinte entrou com parcelamento, mas foi negado e encaminhado para a PGE, dizendo que perdeu o direito a recurso. Dessa forma, simplesmente perdeu o direito. Está previsto nesse novo parcelamento? Eu não entendi o que aconteceu. O que aconteceu foi assim, ele queria, imagino que o contribuinte quis efetuar um parcelamento, esse parcelamento ele foi negado, né, ele foi para a PGE e foi negado para a Procuradoria. E aí ele está perguntando se imagino, a dívida que foi pedido parcelamento e foi negado pode ser feito agora, ou se há possibilidade dessa solicitação de parcelamento ser negada e ir para a PGE. É isso que ele está querendo perguntar, entendo eu. Ou seja, há possibilidade de um contribuinte pedir o parcelamento e o parcelamento ser negado, ou já, se ele pagar a primeira parcela, já está certo esse parcelamento? Antes de deferir o refis, é feita toda a avaliação, né? Nós somos humanos, somos sujeitos a erros, mas é a grande minoria dos casos. Eu acredito que, nesse caso, o contribuinte ele já devia ter um débito inscrito em dívida ativa. Eu acho que o contribuinte já tinha um débito inscrito em dívida ativa, Carla, e requereu o parcelamento da Cefaz. Parcelamento. Só que existe uma divisão aí de tarefas, no governo do Estado, que é o seguinte: os débitos, até serem inscritos em dívida ativa, eles são geridos pela Secretaria de Fazenda. Uma vez que foi inscrito em dívida ativa, toda a gestão, todo o controle, ele é feito pela Procuradoria do Estado. Até porque em dívida ativa o próximo passo é ajuizar, protestar, e isso é um trabalho da Procuradoria do Estado. Acredito que esse caso seja um débito inscrito em dívida ativa que requereu um parcelamento à Fazenda, ou que foi negado. Foi negado porque ele deveria buscar a Procuradoria, né? E acabaram, enfim, tendo o desfecho que houve. No caso do refis, apesar de ser uma iniciativa sob a gestão da Secretaria da Fazenda, o refis ele atende débitos tanto inscritos em dívida ativa quanto os não inscritos, tanto ajuizados, protestados, reclamados ou não. Então, qualquer tipo de débito referente ao ICMS, as obrigações acessórias dos contribuintes do ICMS, poderão ser objeto de parcelamento e de redução das multas pelo refis. Rogério, a pergunta do Ednilson me veio uma pergunta. Após o pagamento, ele é considerado aderido ao refis. Porém, essa adesão ela pode ser negada pela Fazenda? Porque ele vai ser analisado ainda e existe, então, um procedimento posterior à adesão. Após o pagamento, eu paguei a primeira parcela, vamos imaginar que essa adesão ela tenha sido efetuada até 31/8, 100% de desconto de multa, né? E aí ele pague a primeira parcela. Então, pelo projeto, ele está dentro do refis. Mas pode acontecer do Estado negar, indeferir esse procedimento, mesmo após o pagamento? Qual é o time disso? Qual é essa... Porque esse delay? O que acontece? O DUA, não vou falar boleto porque descobri que é cringe falar boleto. O DUA, ele é gerado após o deferimento, né? Então, o contribuinte ele só tem como pagar depois que já tiver sido deferido, né? Então, não existe essa possibilidade de ele pagar e depois ser indeferido. Entendi. Então, na realidade, antes de efetuar o pagamento, ele vai ter o deferimento do parcelamento. Então, Ednilson, não tem como acontecer essa situação, porque, na realidade, quando ele efetuar o pagamento, vai saber se foi deferido ou não. E aí, sim, o não deferimento, né? Claro, e tem todos os procedimentos cabíveis a cada situação. O pessoal está afiado, cara. Hoje, gente, eu estou impressionada, né? Tem uma pergunta aqui do Maurílio, que a gente respondeu lá no início, que se consegue fazer uma simulação antes de parcelar. Então, sim, Maurílio, consegue. Antes na verdade, de não é uma simulação. Você vai promover a execução do pedido de parcelamento, vai deixar tudo pronto. Você vai conseguir analisar antes de pagar. Isso. Se você não pagar, significou que foi uma simulação. Aos olhos do Estado. Para nós, significa que se você gerou um relatório e não pagou, que aquilo foi uma simulação também.
Então, só efetua o parcelamento, o efetivo pagamento da guia. Se você não pagar, ele cancela automaticamente no prazo previsto lá na guia. Temos aqui uma pergunta excelente do doutor Alexandre Fiorotti, que falou que já quer voltar para a nossa live. Então, quem sabe, Alexandre, você não vai vir naquela que tem banda tocando aqui no final do ano, hein? tem que ser uma grande live para chamar todas as pessoas, graças a Deus, que querem participar conosco. Ele pergunta se débito de ICMS-ST podem ser contemplados no refis para pagamento à vista ou parcelamento com redução de multas e juros. Para pagamento à vista ou com as reduções de multas e juros. Deixa eu dar uma conferida aqui. Substituição tributária. Vocês estão sendo tão bons nas perguntas que eu acho que o Rogério achou que as perguntas iam ser mais leves, né? Você não viu as próximas. Queria aproveitar enquanto o Rogério está aqui, porque, gente, ninguém sabe tudo de cabeça, o negócio é novo, né? Tem, acho que menos de uma semana que foi aí aprovada, faz semana. Queria aproveitar e dizer que a gente está aqui com um colega da profissão também, que estava passando aqui por Vitória, Darlan de Colatina, aqui junto com a gente aqui na live, aqui sentadinho. Isso causa discórdia. Isso causa discórdia, sentadinho aqui, tomando um vinhozinho também aqui do ladinho, tá? Então, Darlan, você também pode fazer pergunta, tá? Walter Leno, Maurílio, Reinaldinho, um beijo para vocês, mas para alguns conselheiros a live é presencial. Vamos deixar o secretário consultar. Inclusive, eu relendo a lei aqui, eu estou vendo algumas perguntas que a gente já tinha respondido de uma forma mais simplória, né? Por exemplo, aqui está dizendo aqui no artigo 3º da lei, no artigo 2º, de que aquele caso pode sim, tá, fazer a denúncia espontânea, tá, envio de arquivos e aderir ao refis da multa de envios de arquivos, então isso tudo pode... Aquele caso 75A do do Juninho, Isso, então isso está tudo previsto aí de forma explícita na lei. Então, para declarações em atraso de fatos geradores até 31/12/2020, as multas que forem geradas agora podem ser contempladas no refis. Isso. Ok. Eu não consigo responder agora com certeza do ST. Sobre a ST. Nós temos uma resistência grande de conceder algumas reduções, algumas facilidades para a substituição tributária, porque quem deixou de recolher ST ao Estado, ele recebeu, né? Recebeu de alguém, ficou com recurso que era do Estado e não repassou. Não repassou. Pior ainda se ele ainda tiver um regime especial, for um contribuinte substituto, né? Então, via de regra, nós somos mais restritivos, mas eu não me lembro se quando a gente elaborou esse convênio, o ST, a gente excluiu explicitamente. Eu estava procurando aqui, eu não encontrei no texto da lei essa situação da ST, vou ter que aguardar aí, me certificar um pouco melhor dessa situação, tá bom? Se tiver alguém da minha assessoria assistindo, primeiro, não vou pagar hora extra e segundo, vocês me ajudam com essa resposta. Tem mais, então. Então, vamos passar, depois a gente resolve essa aí. Eu entendi também, imagino que haja uma resistência, né? Porque tem razões para isso, inclusive, né, secretário? Uhum. O Walter Leno, Noronha, beijo, Walter Leno, obrigada mais uma vez. Ele pergunta se haverá parcelamento dos honorários advocatícios quando o débito estiver em execução fiscal e já transitado em julgado. Eu vou parar com vinho mesmo. É muito difícil. Quanto mais eu bebo, não sei se eu vinho. Não, é porque o pessoal hoje está afiado. Mas eu sei por quê. Na realidade é assim, como as pessoas não estão com o projeto, né, elas não têm o esboço deles, a curiosidade por algumas situações específicas e bem peculiares de alguns empresários veio à tona, né? Então, acho que é importante, Rogério, até para a gente ter esse papo mesmo e, de repente, quem sabe, a gente buscar aí alternativas, né, para essas empresas. Sim, só deixando claro aqui, a Assembleia Legislativa, o projeto está ali no site da Assembleia Legislativa. A Assembleia tem um excelente site, uma excelente transparência,
Então, a mensagem número 92 de 2021 do governador. Então, ali tem todo o texto do projeto, inclusive foi aprovado sem emendas e por unanimidade. Então, o texto ali da mensagem, que está lá no site da Assembleia Legislativa, é exatamente o texto da lei que foi aprovado. A pergunta é difícil, mas essa eu sei a resposta. A lei do Refis, ela não prevê, nem o convênio do CONFAS prevê parcelamento de honorários advocatícios. Tá? Isso porque os honorários da advocacia do Estado são previstos na lei, não é nem lei, essa não é nem regra estadual, é regra federal, né? Que é o honorário do advogado, está ali previsto ali no Código de Processo Civil. Né? Então, o Estado ele não pode fazer uma alteração numa lei que tem relação ali com o exercício da profissão do advogado. Então, não existe previsão na lei estadual sobre isso. Quem faz o recolhimento dos honorários advocatícios é a Associação da Procuradoria do Estado. Então, eu acho que essa possibilidade de parcelamento é algo que deve ser tratado ali com a Procuradoria, e a Associação da Procuradoria faz um trabalho fantástico e muito, muito correto, e buscam encontrar a melhor forma de fazer com que haja o apoio ao contribuinte. Então, dependendo da situação, dependendo do caso, eu acredito que pode ser possível, sim, desde que haja fundamentos, mas nós não podemos fazer isso de forma obrigatória na lei do Refis. Via de regra, faz-se o pagamento dos honorários, inclusive até de forma separada do pagamento dos tributos do Estado, e o parcelamento dos tributos vem em seguida, quando há uma execução fiscal. Não diz que não pode, mas não diz que pode. A ST. Não diz assim que está vedado, na realidade. O Juninho falou que é bom beber, que a coisa flui melhor. O doutor Alexandre falou que vamos aguardar ansiosamente pela publicação da lei, e ele faz um comentário anteriormente sobre o caso da ST, é que tem duas situações de substituição tributária. O contribuinte que reteve não repassou o ST, mas também tem um contribuinte que deixou de reter o ST, ou seja, ele não cobrou. Né, ele fez só um comentário, um complemento à sua resposta. A Osana fala que está com um pouquinho de problema com a internet, mas eu acho que eu quero saber se todos estão nos ouvindo bem e se está chegando aí no time correto. Alguém escreve aí para mim, por favor, Paula, Valterleno, Juninho, se a resposta está chegando aí no tempo correto. Ou se não está chegando, bom. Tem um delay, mas é normal. Tem um delay, mas acho que travando não está. Aqui para mim está normal, eu estou acompanhando aqui pelo celular. O Júlio César Moroski, eu espero estar falando sobre o nome de todo mundo certo, porque o meu nunca ninguém acerta, eu já não esquento mais, mas assim, é ruim errar o dos outros. Ele fala que o último parcelamento, secretário, tinha dispositivo que possibilitava adesão condicional após a decisão de processos, entendo, judiciais em andamento. Haverá essa condição? Ele fala de adesão condicional após a decisão dos processos. Só poderia fazer o parcelamento se tivesse adesão condicional. O último parcelamento tinha dispositivo que possibilitava adesão condicional após decisão de processo em andamento. Posterior ao prazo. Os processos estavam em andamento, aí, após a decisão, ele poderia fazer a opção pelo refis. Assim, se o processo estivesse em julgamento no Conselho de Contribuintes, ele poderia fazer adesão posterior ao período. Sim. Não, nós não permitimos isso. E aquele processo que ainda estiver em fase de julgamento, o contribuinte quiser aderir ao refis, ele vai ter que fazer a avaliação dele se vale a pena aderir com débito original ou se vale a pena ele aguardar o julgamento, mas se amanhã ele for julgado insubsistente ou for subsistente com uma determinada redução, não vai estar mais a vigência do refis. Ok. A outra pergunta, eu não sei se eu perdi talvez alguma resposta, imagino que ela já tenha aparecido, é sobre o ITCMD, se ele entra no refis. Não.
O Não. refis ele é exclusivamente para os débitos referentes ao ICMS. ITCMD, IPVA, outros débitos não entram, mas nós incluímos também na lei do refis multas do IDAF também são possíveis de redução. Foi o que a gente comentou no início, ICMS e multas do IDAF. É importante esclarecer também que o Simples Nacional, então se ele deixou de fazer lá o PGDAS, o pagamento do Simples Nacional, ele não entra no refis, porque o Simples é um tributo de arrecadação federal, a União arrecada e depois transfere um pouquinho para cada estado. Você até perguntou em relação às multas por não emissão de documentos fiscais emitidos para empresas do Simples Nacional. Acho que não está saindo. A Andressa, inclusive, está falando aqui que exatamente essa questão do Simples. As multas por não emissão de documentos fiscais emitidas para as empresas do Simples Nacional, em decorrência da diferença de cartão de crédito, você pode entrar pelo refis. A multa. Sim, a multa pode. A multa pode, né? Quem recebeu pelo cartão de crédito não emitiu a nota, não sei por que não emitiu, e ele, apesar de estar inscrito no Simples Nacional, ele pode sim aderir ao refis. Ele não pode, seria o débito ordinário dele ali do Simples. Entendi. Aqui, como é uma live, um papo, né? Porque primeiro é o papo, depois é a técnica e junto é a confraria. O Sidney Mazin falou o seguinte: fui obrigado a abrir uma garrafa de vinho para acompanhar essa live, a qual acredito que teve o tributo devidamente efetuado. Então, a gente espera que sim, Mazin, porque senão complicou aqui, tá? Ainda mais agora que a gente está aqui com seus dados aqui, já complicou. Rogério, muita gente fez perguntas, por exemplo, para a gente durante a semana, tipo, se poderia pagar com bens, prestações de serviço, empresas que já prestam serviços para o Estado, que já estão em processos licitatórios e que ganharam esse processo e tem, às vezes, um débito que, às vezes, pode não estar declarado, se declarar o débito até dezembro de 20, fato gerador, e ela tem como fazer essa troca, porque federal permite, né, a questão da troca de bens, é como se fosse a garantia ou a penhora, né, efetivamente na Receita Federal. O Estado vai permitir ou só realmente parcelamento em dinheiro? Vamos lá, dação em pagamento. Isso aí, dação em pagamento. Existe regra para dação em pagamento, né, mas não tem relação com o refis, né, débitos ordinários. Em bens imóveis, mas desde que seja do interesse do Estado e por aí vai. Agora, quanto a prestadores de serviço ou fornecedores do Estado, não é possível, é completamente ilegal nós fazermos quitação de débito com prestação. Não pode, por conta do princípio da licitação. Imagina o seguinte, Carla tem um débito com o Estado e ela vende... Como é que é o nome disso aqui? Palito? Palito. É que na minha casa eu pego as coisas com o dedo mesmo, não tem esses negócios chiques, não. Tira o vinho do secretário, por favor, Darlan. Sim. Vai na Bahia para você ver, os índiozinhos te vendem isso aí fácil. Eu quando paro no índiozinho, eu compro o arco e flecha para brincar. Então, assim, imagina que tem uma licitação, e aí Carla vende palito e ela está devendo o Estado, né? Então a Carla vai chegar para o Estado, aqui, Estado, ó, pega os meus palitos aqui para pagar a minha dívida. Já eu, Rogério, vendo palito também e não tenho dívida nenhuma com o Estado. E o meu palito ainda é mais... E o meu ainda é mais barato que o seu. Então, o que o Estado faria nesse caso? Ele não faria licitação, ele usaria o seu fornecimento para quitar a dívida, então ele iria comprar mais caro um produto e privilegiar um fornecedor que ainda está devendo. Então, acaba não sendo justo, apesar disso ser até comum em algumas situações na iniciativa privada, esse tipo de permuta, mas com o poder público, as regras que nós temos, isso não é possível. É algo muito... Alguns municípios fazem leis para isso, alguns estados fazem, mas é totalmente ilegal. Decena, companhia musical, ela fala que empresas no Simples Nacional, refis,
2 pontos. Multa auto de infração de diferença de maquininha de cartão por ter desconto, pode ter desconto e parcelar valor principal? Não. É isso? Não, eu entendo que a multa pela diferença de cartão, ela pode ser parcelada, ela pode ser incluída no refis. O que não pode incluir no refis é o ICMS que está lá dentro da parcela de Simples Federal, lá do Simples, que é o ICMS normal do mês. Não é Vamos isso? lá. Primeiro, é importante assim, a gente esclarecer que toda vez que um contribuinte ele é autuado, o nome técnico daquele papel maravilhoso que ele recebe é auto de infração, né? Só que todo mundo chama de multa, né? Só que a multa é uma parte do auto. O auto ele tem imposto e multa, e os juros também, né? Então, assim, não é para a gente confundir multa com auto de infração. Um auto de infração, o refis ele faz a redução da multa e juros. Então, um contribuinte que tem ali o débito do cartão de crédito, né? Ele, só esclarecendo aí que a gente está falando de cartão de crédito, como assim cartão de crédito da multa? Não, porque nós, Fazenda, nós cruzamos o faturamento das empresas declarado com o que ela recebeu na maquininha de cartão de crédito. Então, se uma empresa tirou R$ 1.000 de nota fiscal, mas ela recebeu R$ 10.000 pelo cartão de crédito, então, no mínimo, R$ 9.000 ela deixou de tirar a nota, né? Sem contar o que ela recebeu em dinheiro e outras formas de recebimento. Então, essa diferença entre o valor que ela recebeu no cartão de crédito e o valor que ela tirou de nota fiscal, a gente entende que foi uma venda sem nota fiscal. Nesse caso, é lavrado um auto de infração, ele é cobrado o imposto, ou seja, 17% via de regra desses R$ 9.000, mais esse mesmo valor que é a multa, 100% de multa. Então, nesse caso, ele pode aderir ao refis. O refis ele não reduz o imposto, mas ele permite o parcelamento do imposto. Então, ele pode aderir ao refis, se ele quiser parcelar em 60 vezes, a multa vai ficar menor, o desconto da multa vai ficar menor, mas ele poderá dividir em 60 vezes, em até 60 vezes. Perfeito, entendi. Não, eu queria fazer uma pergunta aqui da Lorena e fazer uma outra pergunta decorrente, Rogério, não do refis, mas de muitas pressões que nós contadores sofremos. Claro, gente, claro, não é para comer. É para comer. Aliás, é para comer. Créditos aí na nossa tábua que chegou, olha, ali. Da Picnic Box. Por favor, olha a nossa tábua. Então, a primeira pergunta é assim... Tem tâmaras. As prefeituras municipais estão exigindo que as empresas contábeis entreguem AFD contribuições também para as prefeituras, inclusive onerando as empresas e sujeitando-as à multa pela não entrega. A Prefeitura da Serra iniciou esse processo, a multa era R$2.000, em reuniões e tal, essa multa foi reduzida para R$500, mas continua a obrigatoriedade. Prefeitura de Vitória, agora Cachoeiro e assim sucessivamente vai seguindo, né? Porque é o jeito mais fácil, menos oneroso e jogar a responsabilidade para quem com certeza vai fazer a entrega para a verificação da parcela do ICMS da destinação do Estado. Aí, porque essa semana eu recebi muitas essas perguntas, aí eu te pergunto, por que a prefeitura, ou não sei se já aconteceu, não procura a Secretaria da Fazenda para fechar convênios ou termos de cooperação para receber os arquivos que já são entregues à Fazenda? A Receita Federal, eu já tive a resposta, que a Receita Federal disse assim, não, é porque tem que pagar a Serpro. Então, eles conseguem se eles pagarem a Serpro, mas aí eles não querem pagar a Serpro porque não está no orçamento e pode fazer acordo de cooperação. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta por quê? Porque, na realidade, isso também impacta, por exemplo, em geração da informação, em até vinculação, muitas por desconhecimento, às vezes está sendo informada uma coisa e não se tem conhecimento dela. Vale ressaltar que a sua resposta anterior é muito importante e queria dizer para os contribuintes que vão nos assistir posteriormente que a Receita Federal está enviando notificações na malha jurídica de divergência entre E-Financeira e SCF, onde também são enviadas todas as receitas e também tem compatibilização com a entrada no banco, que é o caso do cartão de crédito. Então, deixar isso muito claro, porque as pessoas só pensam no ICMS. E aí, a resposta do Rogério anterior
a Receita Federal também está fazendo a mesma coisa, só que pela E financeira. Então, deixar isso bem atenção para as pessoas, que isso já começou e o prazo de retificação sem multa é até 12 de julho. Só uma informação que é de interesse de todos. Mas, Rogério, em relação a isso, o que se diz para a gente para acalentar os coraçõezinhos dos contadores e por que as prefeituras estão agora virou moda, né? Então, eu tive essa semana notícia de Cachoeiro, Jesus, inclusive que está assistindo, me ligou para falar, e várias prefeituras, não sei se Colatina, Darlan já fez, entendeu? Mas, assim, você pode, se você tem condições de responder isso, né? Adorei a pergunta. Eu fui secretário municipal de Fazenda, né, em Cachoeiro, por 2 anos. Eu entrei lá na controladoria, fiquei um pouco lá, fizemos o portal de transparência e depois eu assumi a Fazenda. E eu tive ainda a oportunidade de presidir o Conselho dos Secretários Municipais de Fazenda. Historicamente, a Secretaria da Fazenda do Estado sempre foi muito fechada e muito difícil de transitar informações, inclusive com próprios órgãos do Estado, outros órgãos. E eu lidero um movimento de abertura da Secretaria da Fazenda. Então, eu iniciei um projeto, assim que assumi, voltando ainda um pouco mais, enquanto secretário municipal e presidente do Conselho, eu pedi à Fazenda do Estado os dados do cartão de crédito, porque da mesma forma que existem aí algumas empresas de comércio que tiram menos nota do que elas receberam no cartão de crédito, para fiscalizar o ISS é a mesma coisa, né? E eu não obtive resposta positiva do governo do estado, não havia nas gestões anteriores uma boa vontade de fazer. E com o tempo, olha que a coisa que aconteceu. Eu assumi a Secretaria da Fazenda, estava em cima da minha mesa um pedido que eu mesmo tinha feito, né? Não, brincadeiras à parte, assim, quando o governador Casagrande me deu a honra aí de assumir a Cefaz, uma das primeiras medidas que eu quis adotar foi justamente a abertura da secretaria, compartilhar informações com os municípios. Então, nós iniciamos um projeto de compartilhamento de dados de cartão de crédito com os municípios. Nós fizemos alguns pilotos, alguns testes, identificamos uma série de necessidades e conseguimos chegar até uma aplicação robusta que vai permitir a gente compartilhar todos os dados de cartão de crédito com municípios em breve. Isso é uma notícia ótima. Esse é um projeto. Inserido dentro desse projeto, há também uma integração da Cefaz com os municípios para a gente ampliar a fiscalização dos MEIs, né? Essa é melhor ainda. Essa é uma excelente notícia. Essa é uma excelente notícia. É um projeto que nós temos bem consolidado, já está avançando. Precisamos brindar, secretário, depois sobre esse assunto. E sobre o compartilhamento da AFD, os municípios adquirem sistemas onde eles comparam a DOT, querem certificar se a DOT está correta ou não, porque nem sempre a DOT ela reflete exatamente a operação que ocorreu ali. Eu tive com o prefeito Vitor Coelho, de Cachoeiro, recentemente, foi no início da semana passada, e ele também preside a MUNES, que é a Associação dos Municípios, e ele me pediu justamente que o Estado enviasse a escrituração para os municípios, e o governador, levei o pleito ao governador, o governador determinou que eu fizesse esse atendimento em breve. Então, nós estamos agora no ponto de assinar um governador, nós já concluímos o decreto de compartilhamento de informações, porque trata de sigilo, o sigilo ele pode ser transferido, então eu Estado, entre órgãos, então eu Estado tenho informação de sigilo fiscal, eu posso transferir para o município tranquilamente. Gente, o sigilo. Isso está na Lei Geral de Proteção de Dados, só aproveitando o gancho do que você está falando, realmente entre órgãos fiscalizadores é permitido pela lei e ela não entra, inclusive, na lei, porque fala que quando o órgão é fiscalizador, ele tem o direito de obter informação. É uma pena que outros órgãos, é pena que o Estado nunca teve essa visão, é uma pena que a Receita Federal tem também essa visão de que o dado, muitas vezes, quando está com ela, é difícil de compartilhar, às vezes não é nem por falta de vontade, é por falta de condição, né? É complexo, são
bilhões de gigas, né? Eu falo assim, são várias combis cheias de HD para poder transportar esse monte de informação. Então, nós estamos agora para fazer uma solenidade, onde o governador vai assinar um decreto que trata sobre o compartilhamento de sigilo de informações, vamos fazer convênio com os municípios, e, primeiramente, os dados de cartão de crédito, e muito em breve, assim que a minha TI conseguir concluir a ferramenta para extrair os dados da FD e compartilhar fracionando por município. Esse é um projeto Cada nosso. Cada município receber dos seus devidos contribuintes. Todos os municípios receber dos seus contribuintes também a EFD, para poder apoiar a fiscalização e apoiar o controle da DOT, que, inclusive, assim, importante falar de DOT, um dos projetos nossos, da mesma forma que nós extinguimos já de F, teve a outra também que eu esqueci. A DOT era um projeto também. Está em andamento, né? Sintegra, nós extinguimos o Sintegra, nós extinguimos a DF, e o próximo é a DOT, tá? Porque o Estado, da mesma forma que os municípios vão pegar a FD e calcular o IPM deles, a DOT deles, nós também vamos fazer a mesma coisa, para poder excluir mais essa obrigação acessória. Então, está no radar nosso, nós vamos gerar a DOT a partir da EFD, sistema complexo, temos que fazer com muita responsabilidade, porque isso implica aí na distribuição de 2 bilhões de reais, de 2 bilhões e meio de ICMS do Estado para os municípios, então precisa ser algo feito de forma muito robusta. E tem municípios que sobrevivem exclusivamente dessa arrecadação. Isso é muito bom, Rogério, eu acho que a gente ia ter uma reunião, terá uma reunião com o Vitor na próxima semana, acho que na terça. O Jesus aí me convidou na qualidade de presidente do CRC para participar, eu infelizmente não vou poder, porque eu vou estar em São Paulo, mas é ótimo saber disso, porque o município instituir, cobrar a multa, e já é para imediato, o município de Cachoeira já fez para ser de imediato, já a partir do mês 7 agora, com prazo até 31, foi publicado agora no início de julho, para até 31/7 já enviar. Rápido. Então, as entidades empresariais estão se juntando para conversar com ele e dar uma postergada, nem que seja 60 dias nisso. E isso é muito importante porque as empresas estão pagando multa, porque não é só... já que você entregou para o Estado, entrega direto para a prefeitura, mas dentro de uma empresa, talvez não seja tão fácil isso, porque são pessoas diferentes, responsabilidades diferentes, e dentro de uma empresa contábil, então, é muito pior. Né, porque você tem mais uma obrigação acessória, na realidade, a mesma obrigação acessória para um órgão diferente. É muito bom a gente saber esse trabalho que você está fazendo, inclusive a Tamara, um beijo, que é diretora do SESCOM também, disse que você só está dando boas notícias, está muito feliz. O Ricardo Simão está te parabenizando pelo excelente trabalho que você está fazendo à frente da Cefaz. O Ednilson é ansioso, Ednilson também adora vinho. Ele está aqui falando, como eu gosto muito de vinho, para acabar com a ansiedade dos clientes e dos contadores, disse que o governador deve assinar entre segunda e terça-feira. Então, da data da assinatura, publicação no diário, né, dia seguinte. Então, Ednilson, até a próxima quinta, assinando segunda e terça, publicação quarta, imagino que já vai poder fazer a adesão do Refis. Uma semana de vinho, Ednilson. Ednilson, uma semana para você tomar vinho em Nova Venécia, nesse friozinho. Imagina que esteja um friozinho, né? Ou de Rivotril, né? Ou de Rivotril. Boa. E a Lorena, design, que uma das nossas últimas perguntas, o Erlo Coutinho também está te parabenizando, né, pelo seu trabalho e pelo bate-papo excelente de alto nível. Abraço, Erlon. Saudade de você, hein? A Lorena Desan está perguntando assim sobre a regulamentação vai trazer adesão condicionada à decisão futura em relação a autos em discussão, como no caso de 2017, quando o processo administrativo. Já respondemos e já disse que não. Não. Ótimo, muito bom. Bem, pessoal, Germânio Contador de Marataízes, mandando um abraço para você. Abraço, Germânio. Bem, pessoal, a gente está chegando aos finalmente dessa sabatina. Isso aqui é quase uma coisa para a STF. Até eu tô Isso suando não é uma aqui. live. Tá frio, eu tô suando aqui, entendeu? Lembrei agora queria aproveitar a live, porque a gente tem que valorizar a prata da casa. Ele não é tão da casa assim, mas agora ele já é da casa. O Fernando Caio Gaudi passou pela sabatina do Senado Federal para ser diretor da CVM. Ele é do Espírito Santo, professor da FUCAP, merece toda a elogio, nosso parabéns. Fernando, parabéns para você, muito merecida.
né, esse seu encargo, esse seu cargo aí, e representando aí o Espírito Santo, né, na Comissão de Valores Mobiliários aí no Brasil. Bem legal, né? Muito bom. Pessoal, eu queria, Sidney, que nada, a gente que agradece a sua participação. Queria agradecer a participação de todos. Rogério, muito obrigada. Eu acho que a nossa live é realmente um papo, porque a gente trabalha com várias pessoas. Mês passado a gente estava com como é que é o nome dele, Tamires mesmo? O Neto, Paiva. né, que veio o Paiva Neto, que é presidente da Pinheiro Neto, presidente da TMA Brasil, que a gente falou das atualizações Exatamente. da lei de recuperação judicial. E a gente, assim, a gente sempre trata de assuntos que são tecnicamente difíceis, né, que são tecnicamente reais para nossa situação como contador, como até jurídico, e a gente volta no mês de agosto com um assunto bem legal também, não é um assunto técnico contábil, mas é um assunto muito importante para os gestores de empresa, para os CEOs de empresa, né, para que eles possam aí saber administrar as indiferenças dentro das suas empresas, e também para a área pública é muito importante também, às vezes a gente vivendo um pouquinho a área pública, a gente não dá muito valor para situações de gestão de pessoas, né? Muitos órgãos públicos não dão esse valor, porque está muito mais focado em outras situações, mas, de repente, é uma possibilidade de resolver muitos problemas internos. Tamires, passo para você. Sobre o projeto, a gente vai deixar tanto no site da Tasso quanto no site da Expertise, que o Rogério me passou, a gente vai encaminhar, amanhã vai deixar lá no site, vocês podem pegar lá. Tamires, passo a palavra para você, depois para as considerações e Milza. Muito obrigada. Vou passar as considerações para a Milza, né? E aí depois a gente encerra. Milza, está nos ouvindo? Sim, eu tinha deixado no mudo aqui para eu não, de repente, falar um negócio e surgir assim do nada, entendeu? Que eu sou, né? Eu sou a rainha de deixar escapar o comentário que não podia escapar, e eu fiquei quietinha no mudo. Você sempre é mais espontânea. Espontaneidade demais aí. Quem foi o amiguinho que falou do vinho, gente? Que é bom fazer a live com vinho, que vai fluindo, né? Edmilson. Flui demais, Edmilson. Flui, que é uma beleza. Gente, então, a gente sempre agradece os nossos apoiadores quando a gente inicia e quando a gente faz o encerramento da nossa live. Então, eu queria muito mandar um beijo para o pessoal da Piquenique, para a Isabela, para a Vila Vídeo, para o Silvio que está aí, o pessoal da Casa do Porto. Um beijo para a Darlan, falar que era para mim estar aí, Darlan, tomando vinho com você, ó, tô com saudade, você nunca Maurílio mais vem tá bravo, Milza. Maurílio fica bravo porque ele é ciumento, mas tô com saudade de você, Darlan, poxa. E queria agradecer muito o secretário, a disponibilidade de estar aqui dando. Nós também, como contadores, estamos sendo sabatinados, porque as pessoas estão desesperadas perguntando, né, diversas coisas sobre o Refis, e a gente mais ou menos tenta esclarecer em cima do projeto de lei, enfim, mas, né, também algumas interpretações a gente não pode dar, até, vamos dizer assim, conservadorismo. É um perigo, né, para a gente dar algum tipo de informação de análise mais detalhada de uma coisa que ainda a Cefaz não fez nem o decreto ainda regulamentando os detalhes. Então, mas as dúvidas que o secretário hoje tirou, eu entendo que já foram assim espetaculares, porque o grosso do projeto de lei, ele hoje foi apresentado e os contadores agora vão conseguir pulverizar essa informação, né, para os empresários, para os seus clientes que porventura não nos assistiram, não estão aqui assistindo, mas o grosso da lei aí já está, agora só ficam mesmo as minúcias, os detalhes que cada um vai ter que buscar aí o atendimento, né, e a solução dos seus próprios problemas. Mais um beijo para vocês. São Paulo está muito frio, mas eu nem estou com frio, porque eu tomei vinho. Eu tô com frio, não, está tudo bem. Obrigada, Milza, obrigada aí. Vamos nos preparar para a próxima, que vai ter até bolo. A próxima é live de aniversário. Aniversário. Que você esteja aqui, tá bom?
Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram, aos nossos amigos, aos nossos parceiros. Nós ficamos muito felizes de coração. Sempre estamos trazendo aqui assuntos que são discutidos nos meios jurídicos, nos meios contábeis, financeiros. Sempre trazemos algumas figuras do setor público que vem trazendo essa visão do outro lado. Ao secretário, muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer estar contigo. Parabéns pelo trabalho excelente frente à secretaria, né? E aí, deixamos também aqui um agradecimento especial aos nossos apoiadores, mais uma vez, a The Picnic Box, que trouxe essa tábua linda para a gente, a Isabela sempre nos apoiando, acreditando no nosso projeto, a Vila Vídeos, vocês não sabem como são os bastidores aqui, o quão movimentado é, e a estrutura que nós temos aqui, né? Também a Casa do Porto, que está sempre de coração aberto aí nos apoiando. Nós temos um propósito muito grande com este projeto, nós não sabíamos que ele ia crescer tanto assim, que a cada mês iríamos atrair mais pessoas interessadas numa única coisa, que é ouvir a melhor informação, a informação atualizada, de uma forma mais descontraída, dentro das nossas casas, sem ser aquela coisa pesada lá dentro do escritório, como a gente passa o dia inteiro. Então, eu acho que nós três aqui estamos cada vez mais felizes de estarmos atingindo não só os nossos objetivos, mas também executando e concluindo o nosso propósito junto a vocês. Muito obrigada pela presença. O nosso material vai ficar disponível, como a Carla falou, no site da TASSO e no site do Grupo Expertise. Eu convido vocês a seguirem todas as nossas redes sociais, da TASSO Account, tanto no Facebook quanto no LinkedIn e no Instagram, do Grupo Expertise também, todas essas redes, e da Tex BPO, que é um BPO financeiro, que também tem todas essas informações disponíveis. A live estará disponível no canal do YouTube da TASSO, sempre disponível para todos vocês assistirem a qualquer momento. Considerações finais, secretário? Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade, Tamires, Carla, Nilza, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês aí um pouco do nosso trabalho, e a Secretaria da Fazenda aí está sempre à disposição. Queria parabenizar pelo tema da próxima live, que é ESG. Nós, do Governo do Estado, estamos antenados nisso, inclusive uma das políticas de investimento dos recursos do Fundo Soberano é justamente priorizar aplicações em fundos e empresas com políticas ESG. Então, nós estamos muito preocupados com o tema, e parabenizo, e agradeço a todos aí pela audiência, agradeço pelas perguntas, e contem sempre com a gente. Bem lembrado, iniciativa nossa, e agradeço aí a Carla aí de ter encampado o projeto. Nós temos o GTFaz, que é o grupo técnico de Fazenda, que participam os gestores da Secretaria da Fazenda e várias entidades, e agora nós tomamos a iniciativa, e com certeza ela será perene, de que todas as reuniões do GTFaz passarão a ser transmitidas ao vivo no YouTube. Convido a todos a acompanharem, a mandarem também a sua participação. Primeiro dia 15. Estaremos ao vivo lá. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Até a próxima.